Bom, e conforme prometido e anunciado, a gente conversa agora, gentilmente nos atende nessa edição do Jornal da Manhã. Presidente da República, Jair Bolsonaro, com todos os nossos comentaristas participando. Presidente, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Um abraço todo especial ao Ricardo Salles, aí, nosso eterno ministro do Meio Ambiente. Obrigado, presidente. Presidente, falando sobre um assunto que preocupa, claro, os brasileiros, o preço dos combustíveis. Na semana passada, o senhor reiterou a possibilidade de uma privatização da Petrobras, mas a gente sabe que isso não se faz da noite para o dia. E quais são as outras ações que o governo pode fazer em conjunto com o Congresso Nacional para amenizar o bolso do consumidor? Presidente. Primeiramente, uma das causas do aumento do combustível, né? Nós somos autossuficientes na produção de petróleo. Não somos na destilação desse petróleo. Tá? Nós não temos diesel e gasolina produzidos por nossas refinarias aqui no Brasil. Então, parte você exporta e importa. Aí está uma das grandes causas do aumento do combustível. No passado, no início do governo do PT, 3 refinarias começaram a ser construídas no Brasil. 2 no Nordeste e uma no Sudeste. Nenhuma delas foi concluída. Se 2 tivessem sido concluídas, nós já seríamos autossuficientes em petróleo, em diesel e gasolina. Em consequência, ajudaria muito o preço estar bem mais barato. Além de não termos concluído, a Petrobras, ao longo de 14 anos, 2003 até 2016 aproximadamente, ela foi contraindo dívidas por várias questões, né? Desvios, roubo, obras começadas não concluídas, material sendo comprado não veio para o Brasil, interferência no preço do combustível e acumulou uma dívida de 900 bilhões de reais, quase 1 trilhão. Obviamente a Petrobras está pagando isso, parte com desinvestimento. Quando você fala em desinvestimento, que é venda de ativos, etc., da Petrobras, você deixa de aplicar em prospecção. Tá? Isso é uma das causas importantes do preço do combustível. E a outra mais importante é o valor cobrado do ICMS. Eu gostaria que, quando algum governador me critica, né, eu queria que ele cobrasse, né, o mesmo valor de ICMS do qual o governo federal cobra do contribuinte desde janeiro de 2019. Nós mantivemos congelados o preço do imposto federal PIS/COFINS da gasolina, por exemplo, 69 centavos por litro, bem como do diesel, 32 centavos por litro. Se bem que agora nós zeramos o imposto do diesel, bem como o gás de cozinha. O ano passado nós zeramos o imposto federal do gás de cozinha, ou seja, o governo federal faz sua parte nessa questão. Já os governadores, não. Os governadores praticamente dobraram o valor arrecadado por litro de combustível desde janeiro de 2019. Então, os vilões, roubalheira na Petrobras e o ICMS, que apesar de ser um percentual fixo, ele incide em cima do preço final na bomba. O ICMS é, inclusive, bitributado, porque ele incide em cima do imposto federal. Agora não incide mais, mas incide em cima do imposto federal. Ele incide em cima da margem de lucro do dono do posto. Incide também no valor do frete. Isso não pode acontecer. O ICMS tem que ser um valor cobrado em cima do preço lá da fábrica, ou um valor fixo, como diz a própria Constituição. E nós temos uma ação no Supremo nesse sentido. A Constituição, uma emenda à Constituição de 2001, diz que o valor do ICMS tem que ser um valor fixo para todo o Brasil, fixo em real, em centavos. E isso não é feito. Já está indo para 6 meses que a senhora Rosa Weber, ministra do Supremo, não despacha esse processo nosso, que tem uma urgência urgentíssima, porque todo mundo, todos no Brasil, estão perdendo com isso. Agora, também o outro fator, guerra fora do Brasil, isso é um commodity, o petróleo, e ele aumenta de preço, e a Petrobras tem um sistema, né, de paridade de preço internacional que influencia diretamente também no preço do combustível aqui. Ou seja, não é fácil tratar desse assunto. Alguns querem que a gente interfira na Petrobras, a gente não pode fazer isso, até porque o próprio pessoal da Petrobras, a começar com o seu presidente, responderia, né, criminalmente por uma interferência nesse sentido, por ter aceitado uma interferência nesse sentido. Claro. Presidente, na sequência, a pergunta de Cristina Grêmio. Cristina. Presidente, bom dia, parabéns pelo seu aniversário.
O senhor mencionou aí a questão da guerra, eu queria saber como é que está a repatriação de brasileiros, porque a gente ainda tem notícias de brasileiros dentro da Ucrânia, inclusive sem comunicação com as famílias aqui no Brasil agora. Olha, eu tive com o ministro Carlos França agora há pouco, porque eu conversei com o príncipe da Arábia Saudita agora há pouco aqui. Essa questão, nós repatriamos alguns há poucas semanas. Quem quiser vir para o Brasil, obviamente, nós daremos os meios para vir para o Brasil. Bem como ucranianos que, porventura, queiram vir para cá, tem uma oportunidade de vir através de um visto humanitário. Então, estamos abertos à entrada de ucranianos, bem como colaboraremos com a vinda de brasileiros para cá. Há poucos dias, estive no acampamento deles aqui em Brasília, depois os convidei para o dia seguinte, domingo, vieram almoçar comigo aqui no Parque do Alvorada, aproximadamente 80 ucranianos. O que fica dessa história? Foram afegãos, me desculpa, foram afegãos. Obrigado aí, foram afegãos. Mas, obviamente, é país que tem problema lá fora, que nós estamos de portas abertas para recebê-los com algum critério, obviamente. Então, afegão é outra história, estamos recebendo também afegãos cristãos no Brasil. Ucranianos. Temos uma grande comunidade aqui no Paraná, em torno de 500 mil ucranianos, que parentes têm se manifestado junto ao Itamaraty, para que eles possam vir para cá. Receberemos essas pessoas também, iriam diretamente para o Paraná. Presidente Jair Bolsonaro, a gente segue agora a pergunta de Ricardo Salles. Presidente, feliz aniversário, que o Brasil tenha, na verdade, um presente para o senhor, mas é mais para nós, que é podermos contar com a sua firme liderança aí nos próximos 4 anos novamente. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre as reformas. O senhor se empenhou, o governo se empenhou em várias reformas, diversas questões como a privatização dos Correios, a Eletrobras e diversos outros assuntos. Mas, infelizmente, nós vivemos os 2 primeiros anos do seu governo sobre uma série de esforços de engavetamento do então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que atrapalhou muito o governo e muita coisa. E, infelizmente, depois dessa renovação nas presidências, na presidência do Senado e algumas figuras lá no Senado. A respeito das reformas necessárias ao futuro, como é que o senhor enxerga a viabilidade e a importância e estratégia de ter apoio no Congresso Nacional com essa nova legislatura que virá nas 2 casas? Salles, você como estava conosco aqui em Brasília, você sabe que o Rodrigo Maia tinha uma forte ligação com a esquerda. Então essa pauta de privatizações realmente não andaram com ele na frente ali da Câmara dos Deputados. Mudou-se agora bastante, em especial a presença da Câmara dos Deputados. Não é fácil você aprovar qualquer coisa no parlamento, eu sei, porque lá dentro não basta a liderança do presidente de uma casa ou de outra. Tem os partidos, tem os interesses pessoais e tem um lobby muito forte lá dentro. Se a gente conseguir, não posso dizer que vamos conseguir, a reforma administrativa, que só se aplicaria a futuros servidores, não se aplica para os atuais, seria um grande avanço. No tocante à tributária, desde o começo eu falei para o Paulo Guedes, a gente tem que buscar o mínimo possível, que ao longo de 28 anos que eu fiquei dentro da Câmara, essa reforma não foi para frente. Porque quando chega na hora do voto, tem os interesses de prefeitos, de governadores, do governo federal e interesse também da iniciativa privada. Então é difícil ela andar. E quando chega o ano eleitoral, fica mais difícil ainda, porque se potencializa a crítica quem adota uma posição ou outra. Eu acho difícil essa reforma caminhar. E confesso que eu não tenho um diagnóstico para dar para você, apenas da sua dificuldade. A administrativa, talvez seja possível. José Maria Trindade, a sua pergunta, Zé. Pois bem, muito parabéns, presidente. Felicidades aí no seu aniversário e daqui para frente. Mas, presidente, existem evidências de que há um cerco jurídico ao senhor e ao seu governo. E chegamos a um ponto em que o ex-presidente Lula não tem nenhum processo e o senhor tem 7 inquéritos. Um deles no Tribunal Superior Eleitoral. E, recentemente, essa decisão do ministro de cancelar o Telegram e a sua conta tem um endereço certo, que é exatamente a sua campanha. Houve um restabelecimento, mas demonstrou força, nesse sentido. Quero saber, presidente, como o senhor vai reagir diante desta resistência do judiciário e como será a campanha e o resultado da campanha? Zé Maria, que eu tenho falado para os meus ministros
que nós jogamos dentro das 4 linhas. E devemos fazer tudo possível, até impossível, para que o outro lado venha para dentro das 4 linhas. Se a gente for jogar futebol e o outro lado poder marcar gol de mão, você vai perder. Nós sabemos o que está em jogo no próximo mês de outubro do corrente ano. Tá? O que eu posso adiantar para vocês aqui? Por exemplo, o TSE convidou os militares das Forças Armadas a participar do sistema eleitoral. Obviamente, eu como sendo o chefe supremo das Forças Armadas, deleguei ao ministro da Defesa, Braga Neto, conduzir esse trabalho. Foi levantado várias possíveis vulnerabilidades do TSE. Bem, depois de muitas idas e vindas, houve uma audiência com o ministro Fachin, presente também o ministro Alexandre de Moraes, com o ministro Braga Neto. E o Braga Neto apresentou sugestões ao TSE. Eu entendo que o TSE deva acolher essas sugestões, porque elas freiam completamente, praticamente impossibilitam a possibilidade de fraude. Eu disse possibilidade. E mais, não tocamos, nem foi tocado, a questão do voto impresso. Dá para você fazer umas eleições limpas, desde que acolhida, como um acordo, essas sugestões por parte das Forças Armadas. Nós não podemos disputar umas eleições sob o manto da desconfiança. Isso é ruim para o Brasil. Problemas poderemos ter aqui, não queremos problema. Então, as Forças Armadas vão participar, via convite, dessa questão, mas não servirão de moldura para o sistema eleitoral, para dar credibilidade ao sistema eleitoral. As Forças Armadas, segundo as informações que eu tenho da Defesa, que vamos fazer a nossa parte e o TSE deve fazer a sua parte também. Sabemos da posição do Alexandre de Moraes. É claro, não é novidade que eu vou te falar. É uma perseguição implacável para cima de mim. Tivemos momentos difíceis no ano passado, quando o TSE julgou a possibilidade da cassação da chapa Bolsonaro-Mourão por fake news. Acredite, eu até respondi processo no TSE por abuso do poder econômico. São processos, no meu entender, deveriam ser arquivados de ofício, nem sido levados para frente. E nós sabemos o que eles querem, tá? O que alguns querem aqui no Brasil, não são todos, nem é uma instituição. O que alguns querem querem eu fora de combate e, obviamente, o Lula eleito. Bem, pode ter certeza, Nós, dentro das 4 linhas, temos como fazer com que o processo caminhe dentro da normalidade aqui no Brasil. Presidente, parabéns pela data, saúde. Quais as expectativas do senhor para as eleições deste ano? Como está acompanhando as movimentações partidárias, as possibilidades para outubro? Está caminhando, eu tenho bastante experiência nessa questão, de 28 anos de parlamento, 2 de vereador no Rio de Janeiro também. A gente vai se acomodando, até porque cada vez mais se exclui a possibilidade de uma terceira via. Então está mais do que polarizada as eleições. E como eu tenho 4 anos de mandato, o pessoal tem que levar em conta, com 2 anos de pandemia, uma crise hidrológica sem precedentes, geado no ano passado, essa guerra lá fora, das dificuldades que nós enfrentamos. E como está a economia do Brasil? Está, no meu entender, levando-se em conta essa circunstância, muito bem conduzida pelo Paulo Guedes. E o outro lado, se você for analisar, tem 8 anos de governo dele, mais 6 da sua indicada. O pessoal tem como levar em conta o que aconteceu ao longo de 14 anos no Brasil. Você pode ver, quando se fala em Petrobras e BNDES, só o endividamento desses dois órgãos, o BNDES e a Petrobras, está na casa de 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Isso dá para você fazer 100 transposições do Rio São Francisco. E eu passaria aqui uma tarde toda, uma manhã toda, falando sobre malfeitos, desvios, roubos, etc., do que aconteceu nesse período, até porque eu estava dentro do parlamento brasileiro. Então tem como o povo levar em conta o que aconteceu e com quem o Brasil poderá estar melhor a partir de 2023, comigo ou com o outro lado. Da nossa parte, simplesmente, você vê a questão de corrupção no Brasil. Estamos há 3 anos e 3 meses sem denúncia de corrupção. Se aparecer, a gente vai para cima. A gente não vai tentar aí esconder essa ou aquela outra autoridade do executivo que porventura tenha participado de um ato de corrupção. Você vê, os Correios agora apresentou seus dados, no passado um lucro pequeno, agora o ano retrasado foram 1,5 bi,
o ano retrasado, o ano passado, mais de 3 bilhões de lucros Correios, mesmo diminuindo algumas tarifas do mesmo, ou seja, isso é administração. Você pode ter um olhar também para Itaipu Binacional, as demais estatais, rapidamente, entre lucro do passado e prejuízo do presente, ultrapassam muito a casa de 100 bilhões por ano, ou seja, todo mundo ganha com isso. E certas medidas também que são fantásticas, acho que valeria um programa, eu apelo para vocês, né, para a gente falar aqui sobre PIX, prova de vida, desoneração de folha, água no Nordeste, isenção de IPI para taxistas e pessoas com deficiência, agora incluído também o SUS no Brasil, entre tantas e tantas outras coisas que refletem lucro para a população, porque cada vez mais nós tiramos o Estado de cima do empreendedor. E todo mundo ganha com isso. Você vê, o Ricardo Salles pode falar muito sobre o que fizemos, juntamente com ele, né, e o Ministério da Agricultura, de modo que o agronegócio cada vez mais se transforma numa potência no campo. Ou seja, o Salles, por sua parte, tratou a questão de multa no campo com muito zelo. Ou seja, no passado era multagem pela multagem. Agora, a multagem, com o Salles para cá, é multagem com responsabilidade. A posse, o porte de arma de fogo para o homem do campo, o retirar dinheiro de ONGs que abasteciam o MST, entre tantas e tantas outras coisas, que muitas vezes não aparecem na ponta da linha. Tem uma coisa simples que não aparece, mas traz um ganho muito grande para o empreendedor, através da Advocacia Geral da União, nós impedimos, daqui para frente, chama-se, se não me engano, parecer vinculante, né? Não se paga mais a contribuição previdenciária em cima do valor do ticket alimentação. Parece uma coisa simples, mas é fantástica. Não se cobra mais imposto de veleiros. Alguém pode falar, mas veleiro só rico tem. Não, pessoal. Cada veleiro proporciona de forma direta ou indireta mais 2 empregos no Brasil. A mesma coisa no tocante jet ski, no tocante asa delta. Zeramos o imposto de importação de mais de uma centena de produtos voltados para a saúde. O governo federal baixou, nunca se me fala isso no Brasil, cortou 25% do IPI. Isso se aplica a quem compra carro, quem compra motocicleta e também os produtos da linha branca. Ou seja, temos muita coisa a apresentar e a população tem como julgar isso daí. Bom, estamos ouvindo o presidente da República, Jair Bolsonaro, aqui para todo o Brasil, pela nossa rede Jovem Pan 920. Presidente, o senhor falou agora há pouco sobre a polarização. Na verdade, são 3 perguntas em uma em relação às eleições. Eu pergunto, o senhor, por ser uma eleição polarizada, o senhor espera um nível mais baixo, pelo menos, de agressividade dessa campanha? Quando o senhor deve colocar a campanha na rua, a campanha de reeleição? E quem será o seu vice? 3 perguntas em uma, presidente. Olha, daqui a 2 domingos, né, vou ter o lançamento da minha pré-candidatura aqui em Brasília. Estamos na reta final de acerto com partidos. Muito partido quer fechar comigo, por exemplo, desde que o Tarcísio, em São Paulo, vá para o partido dele, né? Não seja 22, seja outro número qualquer. A mesma coisa no tocante a outras pessoas que estão no meu partido, estão no Ministério no momento e disputarão a eleição por São Paulo. Então, esse acerto vai se afunilando, esses acertos, e a gente vai chegar a um bom termo no limite final, né, dia 2, que é a questão de filiações partidárias, e depois ali em agosto, que é a reta final da composição da chapa em si. A questão do vice, decidimos que não reconduziríamos o vice Mourão para disputar as eleições. Ele disputará, com o nosso apoio, o Senado pelo Rio Grande do Sul. Obviamente, vocês vão tomar conhecimento que vai ser meu vice, né, apesar de só ser em agosto, pelas possíveis saídas de ministros agora, dia 31 de março. Eu não quero adiantar agora o nome dele, o Salles talvez saiba, né, pode sugerir ou tentar aí adivinhar, ele vai acertar, tenho certeza disso, tem liberdade para falar se ele achar, mas devemos ter um vice que demonstre à população que é um vice que não é para ajudar a ganhar a eleição, é para ajudar a governar o Brasil. Ganhar a eleição, vamos assim dizer, é bem mais fácil, né, ou menos difícil do que governar. A experiência do Salles foi fantástica de me entender aqui em Brasília. Conheceu por dentro o poder, os interesses, as pressões, o que alguns de outros poderes querem fazer a todo custo para te tirar daquela cadeira. Porque essa cadeira minha mexe com centenas de bilhões de reais todo ano. Você pode ver, tinha estatais no passado, ou bancos oficiais,
o ministério que era entregue para partidos políticos. E ali, aquele partido votava quase 100% tudo que o governo necessitasse, porque senão ele perderia aquela fonte de, vamos falar, de influência junto ao eleitorado, para não sermos aqui deselegantes. Então, isso tudo tem que ser levado em conta, e eu tenho que ter um vice que não tenha ambições de assumir a minha cadeira ao longo de um processo, ao longo de um mandato. Por isso, né, eu posso adiantar para vocês, né, hoje em dia, por coincidência, o vice é de Minas Gerais, mas não quero adiantar o nome dele. Um homem de Minas Gerais, e depois a gente pode espremer um pouco o Salles por aqui então, né, presidente? Cristina, sua pergunta mais uma agora. Eu já ia perguntar se o Salles não é candidato a vice, mas vamos lá, vamos seguir na mesma linha do que o senhor estava falando, presidente. O senhor citou várias ações aí do governo que o senhor pretende trazer na campanha eleitoral para mostrar, inclusive, resultados obtidos no seu primeiro mandato aí, e não mencionou nada relativo à pandemia. Os seus adversários batem muito nessa tecla de que o governo federal nada fez durante a pandemia. Eu gostaria que o senhor apontasse o que será trazido na campanha em relação a ações do governo na pandemia. Olha, instalaram uma CPI no Senado. Os 7 mais importantes membros da CPI não tinham caráter nem autoridade moral para investigar nada. Tudo fizeram, não acharam nada a meu respeito. Me acusaram até de corrupção virtual. Lembra a questão da Covaxin. Olha, não compramos uma só dose, não pagamos um só centavo. Por que me acusar disso? Por outro lado, me acusar de ter atrasado a compra das vacinas. Lá atrás, em novembro, não foi fechado o contrato com a Pfizer, porque uma das causas da Pfizer dizia que a mesma, né, não se responsabilizaria por qualquer efeito colateral. Bem, continuamos a conversar com a Pfizer até que em março de 2020, o Senado aprovou um projeto de iniciativa do presidente do Senado, onde essa responsabilidade não cairia sobre mim. E da nossa parte, o que nós fizemos? Compramos as vacinas necessárias para toda a população brasileira. Alguns me acusam de ter comprado a vacina em 2020. Em 2020 não tinha vacina para vender. Ela começou a ser aplicada no início de dezembro de 2020 no Reino Unido. No mês seguinte, começamos a aplicar a vacina aqui no Brasil. Todas foram compradas com recurso e trabalho do governo federal. Muitos governadores, né, em especial o Nordeste, se vangloriavam por eles ter comprado a vacina. Uma grande mentira, ou fake news, como é conhecido hoje em dia. Então, o governo federal disponibilizou vacina para todo mundo. Ninguém pode nos criticar no tocante a isso aí. E sem corrupção da nossa parte. E o que é mais importante, nós não obrigamos a ninguém a tomar a vacina. Toma quem quer. Isso tem que ser algo voluntário. Afinal de contas, não tem uma comprovação científica ainda. Tanto é que a Pfizer diz que os efeitos colaterais da mesma só serão conhecidos talvez no final de 2024. Mais ainda, o governo federal não tirou o emprego de ninguém em 2020. Aquela política do fica em casa, a economia te vê depois, o governo federal não participou dessa política. Nós sempre defendemos o combate ao vírus, como fizemos muito bem, em especial, além de comprar vacinas, mandar dinheiro para estados e municípios, bem como, né, tivemos medidas, programas para combater o desemprego formal no Brasil. Programas como Pronamp e BEM fez com que terminássemos 2020, o ano mais bravo, vamos assim dizer, da pandemia, sem desemprego nessa área. Na outra parte, o pessoal informal, que nós calculamos ser 40 milhões de pessoas que foram obrigadas a ficar em casa por parte de governadores e prefeitos, tá? Nós socorremos esse pessoal, porque esse pessoal geralmente trabalhava de manhã para levar o prato de comida à noite para sua esposa e filhos, ou esposa e filhos em casa. E nós, com auxílio emergencial, gasto em 2020, que equivaleu a um montante de 15 anos de Bolsa Família, evitamos o caos, que essas pessoas com fome em casa, 2, 3 dias depois, ou 4, ou uma semana, iriam às ruas. Poderíamos não, teríamos saque ao supermercado, teríamos ato de vandalismo por sobrevivência. Evitamos isso com auxílio emergencial. Ou seja, um governo que, apesar de o Supremo ter tirado o direito de orientar e conduzir a política de combate ao vírus, fizemos aquilo que muitos, ou a maioria dos governadores, não fizeram. Evitar o caos do Brasil e dar o mínimo de recursos para que essas pessoas, os informais, os que vendiam churrasquinho de gato na praça, água no sinal,
um picolé na arquibancada, jogo de futebol, biscoito na praia, não fossem esquecidos completamente. Então, o governo fez a sua parte, no meu entender, fez muito bem. Digo isso, né, com toda tranquilidade. Não estou puxando a brasa da minha sardinha, estou mostrando o que nós fizemos e continuamos fazendo, trabalhando nesse sentido. Tanto é que uma das consequências da política do fica em casa, a economia veio depois, foi uma inflação, em especial nos alimentos. E o que nós fizemos? Passamos o Bolsa Família, que pagava em média R$ 190, para no mínimo R$ 400. Ou seja, um governo que cuida dos mais pobres, cuida dos mais humildes e com responsabilidade. Como é que conseguimos recurso para isso? Trabalhando, negociando, né, o alongamento, o parcelamento daquela dívida que tínhamos com os precatórios, que inclusive, acredite se quiser, os partidos de esquerda, que sempre dizem defender os mais humildes, votaram contra essa proposta na Câmara e no Senado. Conseguimos, com os partidos de centro, aprovar essa proposta de emenda à Constituição, de modo que continuamos na normalidade. Pedimos a Deus que essa guerra acabe na Ucrânia e Rússia, para que a questão do preço dos combustíveis volte também aos níveis de 3 meses atrás. Bom, seguimos aqui, ainda temos a pergunta, mais uma do Zé Maria, outra do Salles e Adriana, para a gente entrar na reta final dessa nossa conversa com o presidente da República, Jair Bolsonaro, José Maria Trindade. Pois é, presidente, fico feliz que o senhor esteja aí com tendência de escolher um vice de Minas Gerais, né, ou talvez de Belo Horizonte, mas eu queria perguntar, presidente, sobre a reforma ministerial, né? O senhor vai trocar agora boa parte do Ministério, calcula ali 11 entre ministros, né, e secretários nacionais e outros integrantes do governo. O senhor pode ir além dos que vão sair para se candidatar nessa reforma ministerial? Pode ampliar esta reforma, presidente? Não existe essa possibilidade. Quando você é obrigado a fazer reforma, é porque está sendo pressionado. Você está sendo pressionado de algum lugar. Você vê no governo Temer, que estou em processo de responder, e trocou quase todos os ministros, trocou até a faxineira do Palácio lá no Planalto. Tá? A previsão hoje baixou um pouco, Zé Maria, está em torno de 9 saídas. E eu ouvi de cada um deles uma indicação. Ou seja, eu não posso deixar o Tarcísio saindo do Ministério com tudo que tem andamento, sem ter alguém que siga avante a política dele. A mesma coisa a Tereza Cristina, até o Marcos Pontes, que vem a deputado federal em São Paulo, juntamente com o nosso amigo o Salles. Tá? Então, essas pessoas todas, eu vi a sugestão e indicação deles, praticamente todos o seu respectivo chefe de gabinete, seu respectivo executivo, e, a princípio, os nomes serão esses. São pessoas que não são conhecidas por parte do mercado, mas que vão manter estritamente a política mantida pelos seus titulares. Então, isso dá uma tranquilidade para todo mundo. Você pode ver, muitos se preocupam com a cena do Tarcísio, que disputa o governo de São Paulo. O executivo dele, o Marcelo, é um garoto excepcional, e é indicação do Tarcísio. Então, vai ser mantido esse nome, porque sabe tudo que está acontecendo lá dentro. Agora, quando você bota alguém de fora para fazer uma acomodação política, você bagunça o governo. Ele deixa de seguir aquele norte, né? Vai para outro norte. Antes que alguém me questione que só tem um norte, existe 3 nortes, né? O da quadrícula, o magnético e o verdadeiro. Então, nós queremos que siga o norte verdadeiro daquele respectivo ministério. Ricardo Salles. Presidente, o senhor fez muita coisa em muitos setores. Impressionante o que conseguiu fazer no governo em meio à pandemia, com esse problema internacional. Fez a independência do Banco Central, fez o marco da livre economia, fez o marco legal do saneamento, tão importante para a saúde das pessoas, o programa Lixão Zero, que já reduziu quase 1.000 lixões em todo o Brasil, o programa de combate ao lixo no mar, 275 toneladas de lixo retirados. Tudo isso sempre com respeito ao produtor rural, mas tudo isso fica em risco, né, com uma esquerda que está dizendo que colocaria o MST e o MTST no centro do poder, retornaria, né, revogaria reforma trabalhista, revogaria reformas importantes. E isso, como o senhor colocou bem, a estabilidade de um vice que esteja alinhado com o senhor, e eu dou o meu palpite aqui, porque, aliás, não é só o meu palpite, é o meu desejo, né, que o nosso colega Braga Neto, um grande general, um homem leal ao senhor, competente, sério e, acima de tudo, muito discreto
completo e eficiente. Então, eu espero que seja ele, o mineiro, que o senhor está se referindo, para ter um bloco, novamente ter um bloco do presidente Bolsonaro, agora, se Deus quiser, com o Braga Neto, para colocar um freio nessa ideia maluca de que a esquerda quer revogar e acabar com as conquistas importantes do Brasil. O senhor acha que a população está consciente desse risco, dessa ameaça representada pelo ex-presidiário recém-libertado pela Justiça? Olha, Salles, o que eu vejo, né? As bandeiras do Lula, abrindo o jogo aqui, é desfazer o que nós fizemos até hoje, tá? No meu entender, haverá uma fuga de capital no Brasil, o desemprego se fará presente, porque o empresariado voltará a uma situação de pouca competitividade no que produz no Brasil, tá? Então está bastante claro, até na questão das pautas dos costumes, né? O que a gente defende aqui? A gente defende a família. Então a política de não permitir a legalização do aborto, não permitir a legalização de drogas, combater firmemente, como tem feito o ministro Milton na educação, a questão de ideologia de gênero nas escolas. Nem um pai, uma mãe quer que seu filho, a partir de 5, 6 anos de idade, tenha acesso a esse tipo de material. E o PT, como o Lula disse há poucos dias, né, vai valorizar o MST, o MTST, voltará a ter relações com Cuba, por exemplo, e com outros países aqui da América do Sul, que tem uma política completamente oposta à nossa, de liberdade econômica, de respeito às religiões, de defesa da família. Então, isso tudo, no meu entender, atenta contra aquilo que a maioria da população do Brasil quer. Nós queremos paz, tranquilidade. Eu tenho um lema, né? Deus, pátria, família e liberdade. É isso que nós queremos. A minha vida não é fácil, mas não estou reclamando. Obrigado a Deus pela missão. Gostaria de estar na praia agora? Gostaria. Lá na Barra da Tijuca, né? Gostaria. Mas entendo que quem entende um pouco de política, né, em especial quem passou por aqui, sabe das dificuldades. Sabe do que eu passo sentado naquela cadeira, que coincidência ela é verde, né? E lembra Kryptonita. Ou seja, mesmo o super-homem sentado ali, a tendência é enfraquecer. E até o momento nós não fraquejamos, não negociamos nada de importante com quem quer que seja. Há poucas semanas, um grupo de empresários entrou na minha sala e apontou o dedo para um secretário do SPU que estava presente e falou: olha, pela primeira vez eu entro no SPU e não sou achacado. Então isso acontecia demais no passado. Vale a pena citar apenas um item aqui, porque tem participação, né, conversamos muito com o Ratinho, o governador do Paraná. Pergunta para o Ratinho o que ele acha de Itaipu Binacional. Lá o seu presidente é o melhor secretário que ele tem. Colabora com o governador Ratinho e muito. O Ratinho colabora conosco também. A segunda ponte para o Paraguai fica pronta agora no meio do ano. A extensão da pista do aeroporto de Foz do Iguaçu permite pousos de aeronaves internacionais que antes pousavam na Argentina. Com o próprio Ratinho, nas próximas semanas tem um acordo, né? Uma relicitação de rodovias no Paraná, em torno de 3 mil rodovias. A gente vai fazer a mesma coisa da Rio Santos, diminuir o pedágio e zerar o pedágio para moto. Ou seja, todos os acordos que nós fazemos aqui são para o bem da população. Como tive a semana passada com o prefeito, o Nunes, de São Paulo, e acertamos, o Ricardo Salles, aquela pendenga no campo de Marte. Ou seja, o município deixa de pagar por mês 250 milhões para a União. E para a União passou a ser vantajoso, porque fizemos uma conta de chegada, nós deixaremos de ter uma dívida com São Paulo na ordem de 25 bilhões de reais. E também, no bojo disso tudo, junto com o prefeito, nós vamos inaugurar agora, no meio do ano, o 14º Colégio Militar no Campo de Marte, em São Paulo. Ou seja, tem uma mar de coisas que acontece conosco, que a gente não tem, raramente temos espaço na mídia, como sempre tivemos aqui com a Jovem Pan, para mostrar o que está sendo feito, para ajudar a população a decidir. E nós respondemos por aquilo que plantamos hoje. Eu fico aí, eu não acredito em pesquisa, né? Mas veja aí um cara aí que praticamente destruiu o Brasil, está na frente de pesquisa. Ou a pesquisa é fraudulenta, ou parte da população, né, não está bem informada do que aconteceu ou esqueceu o que aconteceu naquele período. Presidente, rapidamente, para a gente encerrar, o senhor pode confirmar o nome do general Braga Neto como vice do senhor nessas eleições? Vou dar mais uma dica, é nascido em Belo Horizonte.
Tá bom, presidente. Fez colégio militar. Presidente Jair Bolsonaro, obrigado pela entrevista mais uma vez da Jovem Pan e bom trabalho, felicidades. Ô, Thales, está aberto aí o Senado e a vice em São Paulo, tá ok? Muito obrigado. Um abração, parabéns, presidente.